Abertura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de outubro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1720, 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema, teste dos vocábulos. A especialidade é autoexperimentologia. Definição. O teste dos vocábulos é o emprego técnico de títulos, entradas ou verbetes da enciclopédia da conscienciologia como instrumentos de aferição da cognição conscienciológica, da consciência lúcida, consciencióloga ou enciclopedista. O teste conscienciológico, as sondagens conscienciais, o livro 700 experimentos da conscienciologia, o livro 100 testes da conscienciometria, o livro Conscienciograma. Na argumentologia, nós temos a seção da caracterologia, onde nós colocamos 30 vocábulos, de fato, verbetes da enciclopédia, capazes de servir como instrumentos para avaliar o conhecimento do leitor ou da leitora, por meio do ato de contar a própria nota aferida, a partir de 3 vocábulos conhecidos ou definidos corretamente, valendo 1 ponto. Como são 30, vezes 10 vezes 3, 30. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, leitura correta, mega teste conscienciológico e teste conscienciológico. Agora, frase enfática. O teste dos vocábulos da conscienciologia é paradoxalmente eficaz, apesar de simples, afere a profundidade do conhecimento conscienciológico de qualquer consciente interessado. Você está preparado para se submeter ao teste dos vocábulos da conscienciologia? Tal procedimento técnico pode ser funcional para você? Agora, pergunta. Gostaria que explicasse como funciona o estudo do complexo nosográfico no livro Homo Sapiens Reurbanizados. A cada tipo de consel você coloca um percentual da patologia em relação ao complexo nosográfico e os traços comuns. Estou lendo o livro e gostaria de saber qual a melhor maneira de proceder no estudo sistemático desse livro, de modo a compreender tal complexo. O problema é o seguinte, você pega as 100 consréus e faz uma tabulação. Agora, para isso seria bom você lembrar a cosmoética, o conscienciograma, através das 100 consréus. Pelas 100 consréus você vai ter. Outra coisa, há muitas aproximações simples entre elas. Isso é de propósito. É para a pessoa pensar as nuances, o processo assim dos lampejos, os vestígios, vamos dizer, as sutilezas que existem no processo. Porque nós somos consciências complexas. Ninguém é simplório ou boboca, no caso. E essas consciências que são reurbanizadas têm muita experiência, só que penderam para o lado da marginalidade. Então elas são anticosmoéticas e regressivas. Então aí a gente tem que ver os detalhes que levaram essas consciências para o acostamento, para a enganologia, para a desviologia. Então, o ideal é conscienciograma, as 100 consréus e o processo da cosmoética, examinar isso. E fazer uma tabulação de todas elas. Outra, sabe-se que na depressão há uma desregulação de neurotransmissores cerebrais. Além disso, o referido pelos tratados de psiquiatria, uma infância conturbada leva a ter sintomas depressivos na idade adulta. O quanto que pode culpar consciências extrafísicas ou até mesmo intrafísicas pelos sintomas mentais? Se há influência dessas consciências, como se explica a melhora consistente através de medicamentos? O problema todo é o seguinte. Vamos supor que a mãe deu muito cascudo na cabeça da criança. Ela, quando se torna adulta, vai ter processo de hiperatividade, de bipolaridade, e outras coisas mais. Agora, o que se passa? Os neurotransmissores estão envolvidos nisso.
Mas ela, devido àquele processo, a própria pessoa, a vítima, a doente, ou o doente, adulto, ele fica, às vezes, revoltado com a situação. Com isso, então, ele faz o autoassédio. Esse autoassédio chama aquelas consciências negativas, assediadoras, da mãe daquele menino, que deu cascudo nele na infância. E aquilo deu problema na cabeça, porque o cérebro estava crescendo, começa a bater na cabeça, piora tudo. Então, esse negócio de bater em criança é que tem criado um monte de gente hiperativa, um monte de adultos com bipolaridade e que tem problemas maiores. Isso aí é muito sério. Então, vamos ver se você entende bem a situação. Existe o processo de assédio básico, que é aquele que perturbou a mãe para a mãe bater no filho. Esse filho depois ficou, e com o processo do autoassédio que ele captou da mãe, ele depois ainda tem. Os assediadores continuam. Então o negócio é muito mais sério que a gente pensa. Muito difícil você achar uma pessoa que seja um psicopata, quer dizer, um doente mental propriamente dito, já antigo, e que ele não tenha assediador. Quase sempre é igual ao alcoólatra. Eu nunca vi um alcoólatra veterano que não tivesse assédio. Sempre tem gente que está bebendo o álcool através dele. De modo que isso aí é um caso para se pensar. Agora, o que precisa mais nesses casos é a pessoa fazer o autodesassédio, ela ter vontade de mudar, ela pensar bem dos outros. Professor, o senhor poderia, assim, porque eu cheguei agora, assim, por exemplo, quando a criança começa a irritar a mãe, né? Começa todo o processo, já são os assediadores que estão irritando a mãe. Não é bem que é a criança que irrita a mãe, não. Não? É a mãe que é irritada mesmo, daquele jeito que ela já é assediada. E ela não tem paciência com o filho que ela criou. Esse é que é o negócio. É aí que ela começa a bater. Mínimas. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem é essa lei de não bater na criança. O negócio é seríssimo. Eu acompanhei um monte de gente desde a minha infância em Minas Gerais. A cidade era muito pequena, você sabe, a gente sabia de tudo. Eu passei 12 anos da minha infância lá. Eu vi muita coisa, muitos amigos meus, muita gente que desperturbou. Eu já vi mães falarem que perde o controle e que não sabe mais aonde vai. Então, mas essas são mães que não têm maternagem. É a turma da antimaternagem. Tem que esquecer a maternidade. Elas não estão preparadas para ser mãe. Maternidade tem que ter, antes de mais nada, paciência, dedicação, afeto. Colocar no peito. É cardio chakra. É aqui, umbilico chakra. O negócio é aqui, não tem outro jeito. Valdo, aqui no ar. Mas por que essa associação da depressão com a hiperatividade? Não, de ter batido nela com essa hiperatividade e a bipolaridade? Cada cabeça. Ela já tem, a mãe já era perturbada. Aquilo já vem na paragenética. Então, vem os assediadores através dela, ela não tem paciência com as crianças, começa a bater. Aquela criança que às vezes é a mais inteligente, se ela não sabe ter diplomacia da situação, ela então é que vai apanhar mais. Às vezes pode ter 3, 4 filhos. Ela tem um que apanhou mais do que o outro. Divide o temperamento. A pessoa que quer mostrar a realidade, às vezes. Não, mas você então, e outra coisa, a mãe, às vezes, ela gosta de determinada criança, essa ela não bate nunca. Nas outras ela bate. Agora, se o processo continua, se há uma pirraça de um lado e a pirraça do outro lado, o negócio piora, a cabeça da criança vai para o espaço. Quando ela chega, cresce, primeiro ela fica hiperativa. Depois, na idade adulta, ela é um adulto deslocado. Aí pode dar bipolaridade e outras cocitas mais. Junto com a hiperatividade, tem dislexia, tudo faz parte desse processo do bater na cabeça da criança. E outra coisa, tem mãe que não bate com a mão, ele machuca a mão. Ela bate com outra coisa. Não é palmatória, bate com régua, bate com a coisa que está na cozinha, aquilo que tem. Não, mas aí você está falando que atingiu mesmo fisicamente a cabeça da criança.
O negócio é físico, extrafísico e paragenético. Se a pessoa começar a entender isso, ela vai clarear todo o processo, mais do que a psiquiatria mostra. E se a mãe só dá castigo? Dá muito castigo, mas só dá castigo. Isso é outra coisa. Depende do que é que você está chamando de castigo, que é a punição. Depende do que é. Se é uma coisa positiva ou não. Porque, por exemplo, vai dar castigo com a pessoa com o joelho em cima do arroz, isso é pior. Tem que pensar o que você quer dizer com isso. Outra aqui. Qual a origem dos vocábulos usados na Conscienciologia? Por que usamos esses neologismos? É alguma orientação de amparadores? A maioria das consciências às quais eu apresento a Conscienciologia estranha esses novos vocábulos. Me ajuda a justificar. A maioria do povo que você deve estar mostrando na Conscienciologia é gente da água com açúcar. Deve ser o povo de religião, de seita. Essa turma não entende ciência. Quem entende ciência sabe que existem duas ciências que são mais ou menos a mesma coisa: orismologia e terminologia. Toda ciência tem essas ciências especializadas, ou seja, especialidade científica. Então, nós trabalhamos com ciência. Nós aqui não trabalhamos com religião, nem com seita. Se a pessoa não quer saber de vocábulo, deve ficar na religião. Esqueça a Conscienciologia. É a melhor coisa que ela faz. Isso é bom para ela, que a gente fica livre dela, com os problemas dela. Que ela vai sempre reclamar, não vai entender nada. Ela também fica livre da gente. Por quê? Ainda não está pronta. Como diz nos filmes americanos, ela não está preparada. Ainda não está pronta para o curso intermissivo. Nós trabalhamos com gente do curso intermissivo. Todo mundo do curso intermissivo foi levado para estudar discernimento. Discernimento é do mental soma, é da ciência, é da lógica. Então o processo é sério. Não tem mais processo de iniciação, nem de seita, nem de religião, nem de dogma. O problema é o princípio da descrença que leva a pessoa a fazer experiência pessoal. Para isso, a primeira coisa, ela tem que se preparar para pegar o dicionário. É a lexicologia. Por isso nós temos lá o holociclo com mais de 5.000 dicionários para a pessoa fazer pesquisa. Para esses que estão tendo problema com essas palavras, fala com eles para dar um pulo e fazer um estágio aqui no holociclo. Tem muito dicionário, vão ficar sabendo de tudo. Outra coisa, você aí, tudo indica que você, e alguns desses que perguntaram para você, nunca ouviram falar na palavra orismologia. Não foi eu que inventei, não. Terminologia também não foi eu que inventei, não. Pega no dicionário, vai ver, dicionário técnico. O que é orismologia? Você vai ver o que é. E lembrar que conosco aqui, ó chefe, você é aquele que eu falei de seu nome, tá certo? Vamos despertar. Esquecer isso. Não segue o seu nome, não. Entende? Eu estou brincando com você na questão do nome, mas você me entendeu, né? Desde o início. Então, ó, aqui conosco, nada de água com açúcar. O processo aqui é fratura exposta, soco na cara, impacto terapia. Tem o curso de lexicologia, inclusive tem as coisas nossas aí. Né? O processo lá da Cris. Errado. Outro. O professor já comentou em tertúlia passada que quando saiu do espiritismo, um dos únicos bens que possuía era um apartamento. Porque doara tudo. Essa atitude é típica de pessoas lajes, ao contrário dos miserês. Os miserês se baseiam no princípio de que não há o suficiente para todos. O senhor, quando praticou e pratica o laje, se baseia em que princípio ou lei universal? Poderia aprofundar sobre esse princípio para melhor entendimento? Olha, o problema é muito fácil. É só pensar na mega fraternidade e na autossuficiência consciencial. Se uma pessoa se julga autossuficiente, quer dizer, ela tem confiança no pulso, no taco, ela não tem medo de morrer na miséria. Qualquer coisa ela se escapa. Eu, por exemplo, eu nunca tive medo de sobreviver. Qualquer coisa eu entro no meio do mato e arranjo logo alguma coisa para comer. Em qualquer mato que me colocar. Eu fui criado com isso aí. Sou especialista nisso, não sou primatologia, mas sou da sensibilidade do mato. Então eu sei como é que é isso. Sei viver nessa história. Passei 12 anos na minha infância lá em Monte Carmelo. Então o processo é sério. Agora, o que se passa? O laje é essa pessoa
que tem confiança em si mesma. Em primeiro lugar, tem que ter isso. E segundo, é uma pessoa que entende um pouquinho, que já estudou o problema de economia. Se ela não sabe nada de economia, está perdida. Esse é o motivo que eu falo, que a Evolucim tem que ensinar para as crianças de cara duas coisas. Domínio da energia, que é o estado vibracional, e economia. Isso aí é que é a coisa séria. Eu aprendi isso muito cedo com meu pai. A gente, cheio de verme, sabe, como a gente chamava de lombriga, e tinha que tomar lombrigueiro, a matricária, e outra coisa, ser doido para comer doce, e era um problema, e o dinheiro era curto, e o meu pai dava aquelas 500 mil réis para eu dar para o povo, para levar no Tamboril, que era o bairro lá que tinha o povo pobre. Então aquilo era para fazer cirurgia, para fazer uma viagem, para fazer o diabo. E o meu pai dava sempre aquilo, porque ele sempre fez assistência. Ele não podia sair de casa, quem levava o dinheiro era eu. Eu olhava aquela nota de 500 mil. Puxa, quantos pedaços de doce de leite eu posso comer com isso? Doce de leite, do bom mesmo, grandão, grosso, era 400 réis. É um 400. Agora você veja, 500, quantos que davam? Não, pensa bem nisso. Quantos pedaços de doce que não dava aquela nota? Então eu chegava e dava. Agora eu mesmo pensava, não, eu tenho que pensar bem. Essa nota tem que ir com bons fluidos. Então eu pensava bem na hora que eu entregava lá, não pensar naquilo. Mas você fazer o exame econômico, né, das notas de 500 mil réis e o 400 do doce de leite não era fácil. Agora, quem é que se passa? Eu aprendi isso com meu pai, foi muito cedo a fazer. Foi antes do espiritismo, eu já sabia o que era o processo de assistência, devido a trabalhar com meu pai, que não saía de casa, quem entregava as coisas era eu. Eu com 5 anos já entregava marmita, então eu sabia tudo, conhecia a cidade toda, sabia tudo com 5 anos, rodava por todo lado, eu já era grandinho, e o povo confiava em mim, porque eu entoava bem a conversa. O negócio todo não é de canto, é de entoar. Eu entoava bem o seguimento lógico das coisas, por isso o povo confiava. Agora, o melhor da história foi um dia que eu encontrei o cara que trabalhava na parte de eletricidade da cidade, e ele falou assim, olha, se você arranjar fio de cobre, eu te pago tudo. E quanto você paga por cada pedaço? Olha, depende aí do tamanho e a grossura e o tipo que é o fio, é 400 para cada lote. Então, era um tal de arranjar os 400. Eu percorri a cidade toda debaixo dos postes para ver onde é que tinha que sobrou algum pedaço de fio de cobre para vender. Agora, hoje eu fico vendo, né, esses caras que roubam fio de cobre, né? Roubam às vezes 400 metros, 200 metros, dá uma nota. Até hoje o fio de cobre é caro. Por isso que esses mineradores que entraram lá, que ficaram, tudo é negócio de cobre. Né? Ali o processo é mineração de cobre. Olha o fio de cobre. Até hoje, olha quantos anos, faz 70 anos, o negócio está valendo dinheiro até hoje. Cobre mesmo é o cobre. Por isso que a gente chamava que dinheiro era o cobre. Não tem os cobres. Entende? Já era um sinônimo de dinheiro. Então você veja bem, autossuficiência e mega fraternidade. E a economia no meio disso aí, porque sem isso não dá. Agora eu queria dizer para vocês que aqui está o livro do Ali Kamel, Dicionário Lula, um presidente exposto por suas próprias palavras. O dicionário é esse. Eu desejaria falar com a minha amiga Cecília Otti, para ela dar uma lida nesse livro. Se não tiver o livro lá, para ela procurar com a gente aqui, que a gente empresta para ela o livro, para ela ler, para ela ver o que tem aqui, que a Cecília está bem a par do Fórum de São Paulo, etc. Eu procurei aqui rapidinho, mas não achei muita coisa sobre o Fórum de São Paulo. Então seria bom ver no livro quais são as lacunas. O que é que tem nele? É interessante. Agora, o livro é muito bom. Fala muito a favor de muita coisa do Lula, que a gente bate palma para ele, que realmente ele é fora de série, uma opção de coisa. E fala também alguma coisa menor contra ele. O livro é muito a favor, até um certo ponto, mas fala a verdade. É muito bem feito. É o primeiro livro que eles fizeram desse tipo no Brasil, vendo a fala de presidente. É o primeiro, nunca fizeram antes.
Agora, eu queria dizer para vocês um negócio aqui difícil. Caceta xinga Lula de vagabundo e é censurado. Isso aconteceu no dia 5, está na internet, todo lado. Então, o problema é o seguinte, convidado especial do programa Manhattan Connection, no último domingo, dia 3 de outubro, o humorista Marcelo Madureira, integrante do Caceta e Planeta, xingou o presidente Lula de vagabundo, picareta e impostor que não vale nada. Madureira falava com cara de sério. O pior desses 8 anos do governo Lula, ele falando, foi transformar a política definitivamente numa coisa de chacota. É impressionante como a política foi desmoralizada. Acho incrível porque, na minha opinião, a política é a mais nobre atividade do ser humano. Está vendo? Um negócio sério. Hein? E é impressionante como atrai vagabundo, picareta e tal. A começar pelo presidente da República, que não vale nada. Ele falou. Agora, Madureira disse ainda que o país vai demorar gerações para se recuperar do mal causado por Lula. Eu quero desmitificar esse picareta que está na presidência da República. E outra coisa, ele foi muito ácido também com Dilma Rousseff, referindo-se às roupas usadas pela candidata, diz que ela parece um travesti de Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte. Travesti. Quer dizer, eu acho também que ele está errado. Por quê? Lula é o presidente da República, ele merece mais respeito. Isso aqui está errado. Eu nunca vi uma pessoa xingar o presidente de vagabundo, picareta e impostor. É a primeira vez. Nem na época das coisas bravas do Jânio Quadros, por exemplo, eu não vi uma coisa dessa. Agora veja, eu não estou de acordo com isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse negócio não está certo. O Lula merece mais respeito, ele é o nosso presidente da República. Que é isso? Isso aí está errado. Agora, gente, eu queria dizer para vocês, que de vez em quando eu falo aqui sobre livro que eu leio, etc., que seja interessante. Aqui tem um. Norberto Bobbio, O Tempo da Memória, de Senectude, que é da editora Campos. Esse livro mostra o processo que seria bom a turma lá, que estuda a longevidade, examinar esse livro. Esse livro vale a pena, a turma da longevidade. Que é aqui a oromnemônica e da biografologia. Quando eu dei o livro lá para a Holoteca, eles colocaram na teca das biografias e autobiografias. Está correto. Agora, ó, seria bom vocês verem isso. Esse livro é muito bom. Pode repetir o nome, Valdo? Hein? Pode repetir o nome? Lê aí o nome, meu nome. Tempo da Memória. Lê aí. Fala alto. Lê tudo. Norberto Bobbio. É editora Campos. Esse livro é muito bom. O homem, nessa ocasião, já tinha 86 anos. Para mim, foi um dos maiores intelectuais do século XX, foi esse cara aí. O negócio é muito sério. Ele tem dezenas de livros. Escreveu demais durante a vida dele toda. É uma das pessoas que eu sempre admirei. Muito embora não assine tudo que ele falou. Vê se me entende. Ele tinha muita besteira sobre o processo ainda de esquerda. Mas agora tem coisa dele de uma iluminação consciencial violenta. Norberto Bobbio. É um dos grandes caras que existiram mesmo no século XX, a meu ver. Agora, político e, antes de tudo, jurisprudente, quer dizer, ou seja, jurisconsulto de alto nível. Quer dizer, um prudente. Juiz prudente. É muito sério. Agora, gente, hoje eu queria dizer uma coisa para uma pessoa que eu devo muito e que me atende, me ajuda o ano inteiro, década após década, que hoje está completando aí, possivelmente, como eu falo, 17 anos, que é a Mabel. A Mabel merecia aplauso todo dia, sabe? Por mim, eu sou favorável. Ela trabalha demais comigo há muito tempo. Ela gasta o bistuto com as minhas coisas. Valdo, você falou desse desbocamento dessa pessoa lá no... aí lá de New York, né, aquele programa aí do... Agora, eu lembrei lá do Lacerda. O Lacerda não chegava, acho que, esse nível, porque ele desbocava a conjuntura. Mas ele fazia as coisas com habilidade. Ele não chegava às vias de fato de falar palavrão, assim. Agora, veja,
O Lacerda não era humorista, ele era um político terrível e grande comunicador. Agora, esse nosso amigo do Cacete do Planeta, ele é humorista. O humorista tem no verso, às vezes, a tendência, porque ele se acostuma a exagerar. Tem um de São Paulo, por exemplo, que vive escrevendo as coisas, fazendo também trocadilho. Você sabe que não é do Macaco Simão? Não. É o Simão. Ele passa da conta de vez em quando também. Ele passa, humorista. Então, esse processo de passar da conta, a gente tem que... Quando é humorista, é um problema. Eles não sabem ter um limite. Eles não estabelecem uma coisa civilizada. Eles passam da conta. Se o negócio é engraçadinho ou chama atenção, eles vão em frente. Agora, isso é um erro. O que eu lembro do Lacerda, bom, ele era muito inteligente, o Lacerda, e ele pegava bem firme. Ele passava assim, da conta, mas veja, o que ele passava da conta era politicamente, ele liquidava com a pessoa, porque ele era melhor argumentador do que a maioria da época dele. No Zeitgeist, quer dizer, no espírito contemporâneo da época, o Carlos Lacerda era o cara mais debatedor que já existiu. Talvez no Brasil inteiro, nunca houve um igual a ele. Agora, aquele atentado da Toneleiros também foi em função dele atacar muito, né? Foi, porque os caras ficavam desesperados, né? Eu ficava desesperado. Até o Roberto Marinho queria matar ele. O Roberto Marinho queria matar ele. Foi com um revólver em punho para matar ele. É. Roberto Marinho. Agora, o problema todo é o seguinte, porque ele passava da conta, mas do ponto de vista político, mas não era assim. Agora, ele era chamado Corvo. O apelido dele era o Corvo, porque ele parecia corvo mesmo, a cara dele, o perfil. Mas não é isso. É que o corvo que come cadáver, etc. Quer levar para o cadáver, fica rodando assim, ó, para ver a hora que o cara vai morrer, etc. Ele queria era isso. Por isso que é chamado corvo. Agora, o que se passa? Ele fez muita coisa quando ele entrou como executivo, como gestor. Ele é considerado um dos melhores governadores do Rio. O melhor governador do Rio que teve. O homem era fora de série. Mas depois... Do que eu lembro, ele transferiu favelas, né? Gente, o que a gente percebe é o seguinte, em matéria de política, todo mundo que fica com excesso, sabe, que vai para o extremismo, para o radicalismo, dá para trás, dá algum problema mais cedo do que a média dos outros. Então o radicalismo é um processo sério. Agora, ele era radical, em matéria de posicionamento, opinião, princípios, o modo de argumentar. O Carlos Lacerda era terrível. Agora, veja, muito inteligente. O nível de inteligência dele era de mega assediador político de alto coturno. O que predominava nele, então, era o aspecto do mega assédio? Ou acabava sendo positivo? O Carlos Lacerda é cara da Europa, igual a maioria desses aí. E ele era do povo da Revolução Francesa. Revolução Todo mundo Francesa. falava isso. Então ele veio, chegou aqui, um país que está em desenvolvimento, ele nadou de braçada. Não tinha aqui as mesmas cabeças que havia em Paris. Ele nadou de braçada. No meio da política daquela ocasião, mas tinha uns que ele dava uma cuspida, o cara caía ali, que dava com ele na hora. Ela é terrível. Basta ver aí, olhar as coisas que eles deixaram registrado na imprensa. Né? Mas então, você acha que o saldo dele é mais para o negativo? Acabou ou ficou marcado? Não, em algumas coisas ele fez bem, em outras ele fez mal. Agora, isso aí é preciso ver a ficha dele, ele não sabe. As intenções. José, eu queria te pedir uma coisa. Tem jeito de você pegar hoje, a hora que acabar aqui, um carrinho para você pegar, que eu estou com 28 pastas Polionda para deixar lá embaixo, lá na workstation, a nossa lá, você guardar para mim, sabe que são das minhas pastas. Eu fiz uma geral e separei 28. Agora preciso ter carrinho, porque é um monte assim, quase o tamanho dessa mesa, sabe? Pode ser? Agora, ó, não adianta ir lá agora não, porque ainda estão lá dentro. Tá? Eu tenho que colocar fora. Certo? Agora aqui. Em Recife, cruzei com uma moça muito parecida com a Clarice Lispector. Quando jovem. Fiquei tão impressionado com a semelhança que segui a moça por 2 ruas.
A semelhança era tanta que tive a impressão de estar vendo um fantasma. Pesquisando na internet, descobri que a Clarice morou em Recife, mais precisamente na antiga Rua dos Judeus, onde avistei a moça. Faz sentido pesquisar sobre esse achado de coincidência? Depois do ocorrido, passei a admirar essa escritora. Olha, que é uma coisa curiosa, é. Agora, você tem que olhar o seguinte, a cara da Clarice Lispector era muito específica, ela criou um tipo normal, de russa, mais ou menos aquele tipo. Aquilo é um tipo. Agora, esse negócio de ser lá em processo judaico, essa coisa toda, você aí está insinuando que talvez ela tivesse tido uma filha, um negócio, ficou igual ela, isso é tudo uma coisa para se pensar. Né? Eu não sei até que ponto que isso aí... Põe a mão na sua consciência e vê o que você faz. Agora, a primeira coisa, se abordou a pessoa, a moça, se fosse comigo, a primeira coisa ia fazer uma entrevista com a moça. Estou muito interessado, nós estamos procurando um tipo igual ao seu, para a gente estudar, não sei o que e tal. Você lembra muito a Clarice Lispector? É do jeito que fizeram já com a minha mulher várias vezes. Né? A primeira foi com aquela... A nossa grande atriz, na ocasião, que era mais jovem, né? Já faz alguns anos. Aquela dela lá, como é que é? Não, aquela Clarabella, como é que é o nome dela? Tem um nome aí. É uma do Brasil. E agora, que apareceu muito na Globo, nas novelas e tal, não é Falabella, parece que é Falabella, como é que é? Sabatella. Então, primeiro foi a Sabatella. Então, nós estamos no hotel e a Sabatella estava no auge. E nós estamos viajando. Fomos, então, para uma dessas capitais, estamos lá no hotel. A hora que eles veem que eu estou com a Graça junto, chega o cara para mim e fala assim, eu posso fazer uma entrevista com a Sabatella? Isso o permite? Agora, aconteceu outra, né? Ela agora já está mais de idade, etc. Então agora chegaram perto dela lá na festa que estava, essa eu não vi. Eles me contaram, o negócio tudo aconteceu mesmo. Então chegaram e todo mundo queria fazer entrevista com ela. Entende? Que é a cara da outra, que fez o papel da Marisa. O nome dela é Larissa, não sei como é que é. Larissa Maciel. Entende? Mas é que a Graça, nesse dia, estava com o cabelo arrumado igual a Larissa. Ficou tudo igual. Então, por exemplo, essas coisas acontecem nas melhores famílias. Tem disso. Esse negócio de parecer. De modo que tem que dar um cuidado e dar um desconto nisso aí. Né? Gostaria de saber se é normal ter premonições com frequência, pois venho tendo premonições frequentemente, principalmente sobre o meu futuro. E sei que vão acontecer, pois venho acompanhando isso há alguns meses e todas acontecem. Inclusive tive uma com o Epicom, que deu curso de CP3 em Uberaba, o Mário. Nessa, ele estava me esperando em um hotel para conversar. O que me diz disso? Isso é o senhor que está perguntando. Olha, premonição é o fato parapsíquico mais comum que tem, depois da intuição. Primeiro a intuição, segundo é a premonição. Isso é muito comum. O que o senhor pensa a respeito de anularmos essa eleição votando no voto nulo? Assim seriam obrigados a apresentar novos candidatos. Olha, isso aí é tolice, pelo seguinte, primeiro, a gente não deve deixar de votar, tem que votar. Voto nulo é anular a eleição. Agora, é impossível você anular, muita gente anular, para anular a eleição. Precisa de ter muita gente. Como? Só você. Você sabe como é que eles falam que uma andorinha só não faz verão. Então, nunca vi uma eleição de tão baixo nível, sem ética, apenas apontando o que o outro fez de errado. E analisando essa conduta, percebendo que é uma atitude pequena, imatura, uma forma de derrubar o outro para subir. Isso é moral? É isso que queremos? Falta maturidade. Nós, brasileiros, queremos um governo maduro e não apenas pessoas querendo o cargo que não merecem. Aguentar mais 6 anos isso, muito decepcionante. Ela está falando 6 anos aqui, mas na verdade não é, porque se a pessoa tem reeleição, são 8, né? Agora, tudo isso é o seguinte, eles estão se ajeitando para ver o que tem.
Agora, as coisas do Brasil que nós precisamos muito, parece que eles estão mais ou menos cientes disso. Primeiro, o processo mais sério é educação. Segundo, segurança. Depois, saúde. São 3 coisas que nós estamos precisando demais. A maioria. Conforme o lugar, precisa mais de umas coisas do outro. No interior, é mais saúde e educação. Nas capitais, é mais segurança. E por aí vai. Ontem à noite eu fui para meu quarto e fiz EV, exteriorização e absorção de energias. Depois dei passividade para os amparadores e eles começaram a trabalhar com minhas energias e a exteriorizar energias do meu soma para o ambiente. Teve um momento que a energia começou a sair do corono, fronto, laringo e cardio-chakra. E estava saindo bastante energia, mas parecia que estava um pouco bloqueada. Então resolvi dinamizar a exteriorização e pensei em exteriorizar mais forte. A energia começou a sair com mais força, então senti tipo uma arritmia cardíaca, e em seguida gelou meus plantos chakras e esfriou até o próximo do joelho. O senhor tem alguma ideia do que poderia ter acontecido nesse experimento? Sim, ectoplasmia. O senhor é ectoplasta, está na cara. Isso é ectoplasmia, baixar a temperatura e pegar assim tudo, até o joelho. O que devo fazer para ter força presencial? Trabalhar no EV, é a primeira coisa que você tem que fazer, senão não adianta nada. Segundo, olhar o que você faz em favor da interassistencialidade, para melhorar a sua ficha evolutiva. Isso melhora a sua parapsicosfera, assistência. A interassistencialidade melhora a força presencial da pessoa. Você sabe algo a respeito da ligação do Lula e os Illuminatis? Segundo o candidato a deputado federal Nápoles Menezes, do PDT, Lula teve que fazer um pacto com esse grupo para ganhar apoio da direita. Segundo ele ainda, o que teremos por aí, caso a Dilma seja eleita, será algo semelhante à ditadura mesmo. Esse é o cara que está falando. Eu não sei nada sobre esse pacto. Preciso ver com calma. O deputado federal que está falando é Nápoles Menezes, do PDT. Eu não sei de nada disso. Vamos ver o que vai dar. Agora, seria bom eu ver o Fórum de São Paulo, né? O que vai acontecer? E aí pode sair o processo de ditadura que eles estão falando. Mas agora, sobre os testes dos vocábulos. Eu queria lembrar para aquele nosso amigo que perguntou sobre o teste dos vocábulos da orismologia, que aqui nós temos 30 vocábulos. E eu quero dizer que tem muitos desses vocábulos que eu uso que não é neologismo, não fui eu que criei. Então, aguenta lá que eu vou falar alguns aqui dos 30, só para você ver que não é meu. Tem que procurar no dicionário para você saber o que é. Por exemplo, alexitimia, não fui eu que criei. Ambílego, não fui eu. Apagogia, não fui eu. Atelia, não fui eu. Autopatia, não fui eu. Pronúncio, não fui eu. Curupira, não fui eu. Energima, não fui eu. Eumatia, não fui eu. Eustresse, não fui eu. Eutimia, não fui eu. Deixa eu ver outros. Mirmídone, não fui eu. Poterna, não fui eu. Publicula, não fui eu. Sofocracia, não fui eu. De modo que é mais da metade aí que não fui eu. E eu estou dando aqui os vocábulos para a pessoa saber o que é. Tem que ter dicionário na mão, porque senão a pessoa não vai saber. Agora, você olha, nesses 30, quantos você acertou? Por aí você tem uma ideia para fazer o teste. Quanto você merece? Se acertou pelo menos 6, então já tem 2 pontos, não é isso? Se acertar 15, já tem 5. A média para passar é 5, é isso? Você achou? Falou? A prova é 5, né? Pode falar. Aqui para fazer o teste seria só em função da definição de cada verbete resumido. A pessoa falar o que é isso, ela já expor o que é, já é alguma coisa, né? Não é fácil aqui. Se a pessoa não estudou, a maioria não sabe. Isso é processo de ciência também, né? É muito nome aqui de ciência. Agora, tem uns que são bem populares, no entanto, são científicos atualmente. Energima, por exemplo, é isso.
E é um caso que está na cara o que é. Quando você escolheu essas 30, qual o critério? Você... O critério, eu fui olhando assim, eu falei assim, vou arranjar 30. Eu fui olhando, subi da caixa e coloquei na ordem alfabética. Ordem alfabética, né? Agora, ó, eu falei aqui aquelas que não foi eu que criei. Mas agora nós podemos falar, por exemplo, daquelas que mexem, por exemplo, com o processo extrafísico. Por exemplo, acedim, balonamento, dimener, neoverpon, pré-mãe, primener, todas essas são processos extrafísicos. Isso é para a pessoa saber. Agora, do ponto de vista de mais difícil, são essas mesmo que eu andei falando. Para a média de povo, assim, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento, a cognição vulgar, uma cultura média, alguma das palavras não vai entender. No entanto, está tudo no dicionário. As pessoas não são também obrigadas a entender o dicionário inteiro, né? A ação é essa. É bom a gente estudar e saber, né, o que se passa. Valdo, puxando a brasa aqui para o Cristo Espera por Ti, se a pessoa quiser aumentar o dicionário cerebral, é só ler o livro, fazer uma listagem. Aliás, essa listagem existe, um glossário que foi feito pelo Eduardo Martins durante o Heterocrítica de Obra Útil 1 e 2, porque a maioria das pessoas não conhecia aquelas palavras, aqueles verbos. Então é uma aula completa de português. Aula de sociologia, né? Fora de série, além da aula de sociologia. Português. É interessante. Até um certo ponto tem política no meio, tem tudo. Agora, aparentemente, a pessoa está lendo um romance. Ela está lendo uma dissertação, quer dizer, parece que, né, é mais fácil de entender. Não tem tanta parte, ou estilo técnico, de exigência, né, de conhecimento. O processo de descrição é narrativa. A narratologia é coisa para criança mesmo, né? Para adolescente. Então, isso ajuda. Agora, o que mais que vocês têm aí sobre o processo do teste dos vocábulos? O senhor repetiu, o senhor utilizou várias vezes a questão da vontade, inclusive da voliçologia. Você podia comentar nesse contexto aqui do teste do vocábulo? O problema todo é o seguinte: se a pessoa não levar o processo da vontade, que é a maior força que ela tem, ela não entende o resto de todas e não sabe usar também as suas faculdades mentais. O resto que depende desse, vamos dizer, deriva da vontade. Agora, na questão da pessoa guardar as coisas, o que nós temos aqui é a memoriologia, é um processo, então, da holomnemônica. Para isso, a pessoa tem que ter interesse. Se não há vontade, interesse para reter as coisas, não adianta nada. É tanto que nós sabemos, por exemplo, na memória, quando uma pessoa tem paixão por algum tema, ela não esquece aquilo. Se ela, por exemplo, não gosta do tema, a tendência dela é descartar. Aquilo ela não fixa, ela não retém. Então, a questão, como aqui é séria, de teste mnemônico, isso tudo influi, né? Então, aí entra a psicossoma, o psicossoma da pessoa, que dá alteração por cada emoção, ela é contra alguma coisa, ou a priorismose, se a pessoa é a prioriota, é um problemão ela guardar essas coisas. Agora, o que é bom é aquela pessoa que não está de acordo com uma série desses assuntos, e, no entanto, ela guarda tudo para poder debater. Isso é que é o melhor, é essa que cresce mais depressa. Por exemplo, ela não teve experiência em certas coisas, ela não admite aquilo, mas ela estuda, ela vê como é que é, ela deixa de stand-by. Ela deixa aquilo em banho-maria para ver se ela vai entender, para depois ter uma opinião. Então ela vai ter opinião sobre algumas coisas, outra ela está pensando que ela ainda não sabe o quê, e outra, ela é totalmente contra, a opinião dela é contrária. Isso tudo é importante, esse posicionamento. É o que a gente precisa aqui. Se uma pessoa chegar aqui e for tipo boi de presépio, ou vaca de presépio, tá sempre assim, ela não serve. Essa não serve para debate. Então ela tem que, de vez em quando, ela tem que dar o contra, ou tem que perguntar, ou tem que esclarecer alguma coisa, porque não ficou bem claro.
Isso é que é o certo em matéria de debate. Né? E a questão de teste é isso. Eu falo aqui, ó, prova, experimento, exame, teste. Se você quiser, pode pôr aí, que em alguns lugares também eu estou falando. Pesquisa, procedimento, comprovação, aferição, análise e abordagem. Tudo é isso. Então, o teste envolve essas circunstâncias todas, tudo isso aí. Nessa questão da autoexperimentologia, está bem dentro da linha. O negócio nosso aqui, que tudo a gente leva para a matemática ali da Rosa. É uma matemática intelectual, mas não é de números, mas é de termos. Não é termos algarísmicos, no caso. É termos de letra propriamente dita. Então o negócio é diferente, a matemática nossa é diferente, mas é. É matemática por quê? Por causa da racionalidade, a lógica, o equilíbrio, a união das pontas. Ó, o processo todo é a união das pontas, isso aqui, ó. Não é fácil. Tem gente que não consegue nem fazer isso, não consegue nem fazer aqui, porque não tem reflexo. Professor. Então como é que vai acertar? Professor. Sim. Ainda há pouco o senhor falou assim, ter a paixão de fazer as coisas. Em tese, a gente pode ou deve ter paixão para fazer, ou tem que ter racionalidade? Tem que ter racionalidade em tudo. Mas as pessoas, para chegar na racionalidade, em primeiro lugar, que é o primeiro período que é o da paixão. A paixão é a arte, a emoção, filosofia, o sexo, o instinto, filosofia, a subhumanidade, filosofia, é isso. Agora, o problema nosso é nós ficarmos na ciência. Então, extrapolar, né? O mais rápido possível. Reciclagem. O caminho todo é esse. Agora, uma pessoa, por exemplo, se ela é apaixonada por certas coisas, ela ainda erra demais. Sempre erra. Toda paixonite leva o carro para o brejo. A vaca vai para o brejo. Eu sei, eu tenho a minha experiência. Porque é a paixonite que dá o surto. Eu tenho a minha experiência. Qualquer pessoa que teve um surto, quer dizer, uma crise, um ataque, subiu pelas paredes, perdeu as estribeiras, há alguma paixonite por trás, alguma coisa subjacente. Todo surto tem isso. O negócio é seríssimo, não tem jeito. Vocês lembram daquele menino que uma vez deu um surto aí e começou a um milhão de coisas? Aí eu acompanhei ele assim e vi que não tinha assediador nenhum. Eu virei para você, ó, não adianta, é você mesmo que está querendo bancar aqui o palhaço. Deixa disso, cai em si. Aí ele começou a quebrar as coisas que ele encontrou pela frente, você lembra? Rapazinho, adolescente, o negócio é sério. Então veja, é a imaturidade da paixão. Dizer que o interesse pela tudologia, mas com foco, quer dizer, interesse pela tudologia, estudar um pouco de cada coisa, está sempre enriquecendo isso. Essa pulverização... Eu sempre estudei tudo que eu pude e continuo a querer estudar tudo que eu posso. Então, eu observo que quando há esse interesse natural assim pela tudologia, pulveriza essa paixão e, ao mesmo tempo, fortalece a automotivação. A gente pode falar isso? Não, e outra coisa, a tudologia, ninguém sabe quanto. É por isso que é imenso, o tamanho, é infinito. É muita coisa que tem para chegar nisso que a gente chama de tudologia. Então, você nunca vai parar de estudar. O que eu perguntei uma vez para o Serenão foi o seguinte: você acha que você já sabe tudo da tudologia que tem na Terra? Ele virou para mim e falou assim: não, eu não sei tudo. Eu sei o conveniente e o aplicável. Nunca pude esquecer isso. Então, o que eu quero é o seguinte: eu quero saber o conveniente e o aplicável no meu nível de evolução. Pré-serenão. E a gente... Quase que você vai aumentando, você tem que aumentar o nível daquele conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa está aí, não sabe nada sobre estado vibracional. Ela tem que dominar o estado vibracional. Quando ela dominou, ela vê, descobre, identificou que tem a tenepse. Ela começa a fazer a tenepse. Algum tempo depois, anos depois, ela descobre a OFIEX. Cada nível desse vai exigir dela novos conhecimentos diferentes.
O FIEX, por exemplo, vai exigir demais o processo de multidimensionalidade, senão a pessoa não funciona. Ela tem que ter um equilíbrio enorme de estar na vigília física ordinária, sem tremer, sair do corpo também sem para-tremer. Então, isso não é fácil. Está entendendo? E sempre que o serviço do máximo mecanismo exigir, então a pessoa tem que estar preparadíssima, sentindo ali. Agora, só a tudologia do parapsiquismo já é o infinito. Não, essa é a mais avançada. Já é o infinito disso tudo. Devido à multidimensionalidade. E a gente pode dizer que esse interesse crescente pela tudologia, mas com ordem, com foco, leva a pessoa para contato com a central extrafísica da verdade, Valdo? Sim, mas agora tem uma coisa. Você só pode admitir, não adianta nada a pessoa falar que ela tem contato, que faz isso, faz aquilo, que faz... Não interessa. Ela tem que mostrar que ela tem interesse pela lexicologia. Se ela não mostrar isso, não adianta. O povo ainda não entende o que eu falo aqui de lexicologia e enciclopediologia. Então, por exemplo, a enciclopédia que nós estamos fazendo, ela está ajudando vocês dentro de um nível que a maioria ainda não pescou, ainda não entende. Por quê? Sem o processo da lexicologia, não tem jeito da pessoa ter a cosvisão. Cosvisão é que é a tudologia. Então não adianta, tem que caminhar para isso. Lógico, como é que uma pessoa pode estudar sem saber o dicionário? Essa pergunta aí do nosso amigo. Se eu falasse o nome dele, vocês iam entender que está bem de acordo com as perguntas que ele faz. Já é a terceira que eu lembro que ele manda aqui. O nome dele é bem claro. Sabe como é que é? As relações do parapsiquismo intelectual, Valdo, nesse contexto aqui da tudologia. Pois é, mas o problema é esse. Vai chegar num certo ponto, quando a pessoa ela começa a entrar dentro da lexicologia, ela vê o problema do discernimento. Então, o problema do alcance do conhecimento. Se Alzheimer não pegou essa pessoa ainda moça, que hoje isso está acontecendo demais, você sabe que está aumentando cada vez mais, saiu agora um livro sobre isso, seríssimo, o assunto. Eles já estão falando sobre isso nos Estados Unidos há muito tempo, agora no Brasil saiu agora recente. Agora, o que é que se passa? Se ela ainda não está, vamos dizer, falhando no processo mnemônico, ela então vai funcionar cada vez mais e ampliar o panorama que ela tem intelectual das coisas. Então, ali, amplia demais. Por quê? A vontade de conhecer, ela vai emendar uma coisa com outra. Vai chegar um ponto que ela vai ver, que ela tem que anotar aquilo que seja essencial. Que não dá para ela colocar tudo que vem na hora dentro da memória direta na cabeça dela. Ela tem que pôr vamos dizer, os supedâneos, aonde ela sentar, os derivados. E não vai ser só laptop, não. É preciso pôr mais coisa nisso, estudar mesmo. Essa aplicada é que vai dando níveis de consolidação desse conhecimento que ela adquiriu. Enquanto ele paira no terreno da teoria, ele tem menos sinapses fixadas. Dá uma pena muito grande quando eu vejo, não vamos falar que seja ignorância, mas vamos dizer assim, a abordagem errônea de certas pessoas. Eu, quando estava já no curso lá ginasial, depois que acabou, isso foi em 1948, eu já tinha 16 anos. Um dos professores lá, que estava sempre vendo as coisas, porque nós tínhamos aquele monte de professores, né, centenas de professores, e eu que trabalhava naquele meio, lá eu já estava trabalhando ativamente todo dia no serviço e morava lá. Então, eu estava vendo uma revista em quadrinhos, quando ele chegou para mim e disse, mas vem cá, você perde tempo com isso? Você está perdendo tempo com isso? Assim, eu não perco tempo, eu faço a história em quadrinhos. E sou capaz de debater com o senhor, eu sei mais isso do que o senhor está pensando. Vamos debater? Qualquer coisa? Topas? Eu já vi que o senhor é zero em quadrinologia. Naquela ocasião a gente chamava isso de quadrinologia. Hoje é arte sequencial.
Agora veja, eu virei para ele e falei assim, olha, eu leio de tudo que me cai às mãos. Sempre a gente obtém alguma coisa. Por exemplo, nessa revista, o senhor sabe o que é isso aqui? E tinha uma palavra lá, técnica, que eles estavam usando no negócio de robô. Eu perguntei para ele, não sabia o que era. Então, ó, não despreze. Quer dizer, isso não está nem no gibi. Você já viu que o povo fala? É nem no gibi. Olha bem o que é. Eu não desprezo nada, eu leio tudo. Jornal, revista, quadrinhos, tudo que vem. Eu tinha 16 anos, já sabia dessa história toda. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu já li O Tesouro da Juventude de trás para frente 3 vezes. Não adianta nada, é muito pequeno para mim atualmente, isso é pequeno. Eu li O Tesouro da Juventude até os 12 anos. Eu li tudo 3 vezes, porque minha mãe levava tudo. Primeiro eu li a parte fraca, que eu entendia, depois eu melhoro, até ler tudo, entender tudo e perguntar sobre tudo. E naquela ocasião eram 18 volumes. Depois disso parece que passou até para 22 volumes. Na ocasião, o que eu li tinha 18. Agora veja, eu nunca pude esquecer esse professor. Ele ficou um tempo de cara virada comigo. Mas depois, devido à circunstância do trabalho, quem olhava horário, quem fazia grade de horário era eu, que era o quadro de horário, não era grade, o nome era quadro de horário. Quem fazia aquilo era eu, ele tinha que ter contato comigo, aquela coisa toda. Eu tinha na secretaria uma mesa, escrivania, com os negócios tudo arrumado, mesa, máquina de escrever, sabe? Outra coisa, uma porção das relações que tinham quando eles tinham reunião, quem fazia ata era eu. Tinha que ter contato, não tinha saída. Então, amoleceu com o tempo, a gente ficou amigo, tal, com calma, direitinho. Tal. Mas eu passei por poucas e boas com esse negócio da gente ser novo no meio de gente adulta. Eu tive muita pressão, muita coerção lá dentro. Entende? Olha aqui. De que modo os amparadores perdoam até 3% de nossas falhas? Isso quer dizer que está tudo bem para o tenepsista deixar de fazer tenepse uma vez por mês? Não, porque isso aí não é 3%. Quer dizer, no seu caso, você é um homem. Você entra na TPM igual mulher? Ele é um homem. Você quer ficar. Quer fazer o negocinho. Esse aí é um negocinho bravo. Negocinho. Vou te contar. O que a gente quer dizer sobre esse negócio que eu falo, né? Que o amparador perdoa você 2 ou 3% dos seus erros, até você aprender. Aprendeu, acabou. Senão ele vai embora. Se insistir, ele vai embora, não vai ficar aí. Quem é que está com o microfone? Tem alguém aí? Como é que nós estamos? É você ou Adélio? O senhor estava comentando ali no contexto da lexicologia. Então, fica evidente que sem intelectualidade, pelo menos deve ser muito difícil o processo evolutivo, né? Se a pessoa tem que ter o léxico para poder evoluir com mais dinamismo, sem a intelectualidade isso fica... O problema todo é o seguinte, você tem que aumentar demais a sua lexicologia para ficar livre dela. Não, pois é isso aí, vocês, a Mal já pescou o que eu quero falar. Ela tem que saber tudo para deixar tudo aquilo que entrou no novo patamar, aquilo não vai ter mais interesse. Mas agora, para o resto da eternidade, a pessoa vai usar tudo que ela conheceu. Então, isso também é um paradoxo, saber para descartar. Mas tudo é assim. Saber para descartar, aprender para descartar. Você está num corpo de mulher, já passou para o corpo de homem, sei lá quantos você ainda vai passar na frente. Eu estou no corpo de homem, já passei para o corpo de mulher, não sei quantos nós vamos passar. Você tem que dominar, então, o corpo de mulher e o corpo de homem, os dois. Dominar isso tudo, bonitinho, certinho, para ficar livre disso. Agora, não vamos dar valor nem para uma coisa nem para outra. Eu tenho uma pena danada, aquela mulher fala assim, não, nunca mais eu quero vir no corpo de mulher, eu quero ser homem, eu vou ter mais força, vou ter poder. Isso tudo é bobagem. Professor, na fatologia, o senhor acrescenta alguns livros aqui, como os 700, os 100 testes e o conscienciograma. Neste caso aqui, a enciclopédia em si,
Não deveria ser... Também, mas a enciclopédia já né? A gente já está tudo isso aqui, ó. Com esses 30 verbetes da enciclopédia aqui, ó. Olha a listagem, ó. De fato, verbetes da enciclopédia, 30 vocábulos, ó. São verbetes, eu estou falando. Agora aqui, ó, eu falei desses 3, porque os 3 são de experimentos. É o 700, o 100 testes e o consensograma. Tudo é de experimento. O consensograma, só aqui que eu não coloquei, por exemplo, 200 folhas de avaliação do consensograma. Eles são de 200. Então, são 100 experimentos, 100 testes, 200 folhas. Tudo tem número. Uma outra questão talvez seja interessante para o próximo ano, no próprio CD da enciclopédia, a gente colocar um teste, um autoteste, da pessoa avaliar quais os verbetes... Nós já podemos fazer os 8 volumes que vão aparecer. Eu posso fazer um teste. É um teste que a gente pode fazer. Não tem? Vamos falar isso desde já, não? Para chamar a atenção. O caso é o seguinte. Tem um teste, a pessoa vai ter que trabalhar muito para decidir qual é. Se alguém lá falar isso, eu vou lá puxar a orelha da pessoa, tá certo? Não pode falar. Mas o caso é o seguinte. A enciclopédia está sendo publicada em 8 volumes. O que é que se passa? Tem, ao todo, 7.200 páginas. É isso? E um total de 1.820 verbetes. Agora eu viro para você e falo assim, não tem. Ela tem 1.821. Qual que é o verbete que está faltando? Está lá dentro. Ele não está faltando. Ele não está na listagem. Mas está lá. Está no corpo do livro. Então, esse aí, o que a gente pode dar de presente para a pessoa? Pode arranjar uma coisa, para dar um livro, uma coisa. O pessoal da equipe não pode participar, veja, né? Nós não vamos consertar, porque nós estávamos atrás desse verbete que tinha sumido e ninguém sabia como é que era, mas a gente também deixou para lá. Nós não fizemos muita pesquisa, a gente deixou. Agora, o que se passa? Quando eles agora foram pesquisar na editora, descobriram, mas já estava tudo arrumado, entendeu? E está perfeito, realmente falta um. Agora, eu já sabendo dessas coisas, coloquei logo no frontispício do primeiro volume, sem revisão final. Está lá escrito, ele não teve revisão. Então, isso aí é mais do que normal. Porque se fosse um negócio muito grave, a gente ia colocar uma errata, logo no início. Errata. Existe aqui o verbete tal que não está no índice. Ele então forma 1821. E não 1820. Agora, gente, isso tudo é bobagem, porque eu já estou com 1857 verbetes. Falta mais uns 30 e tantos já, depois disso. Entende? Mas é interessante isso aí, ó. Vocês vão ver a hora que sair a enciclopédia. Eu quero ver quem é que vai descobrir qual é o verbete. Não, infiltradíssimo. Ele é infiltradíssimo. Esse aí Vocês vão ver depois. E é um verbete sério. Vocês vão ver o que tem uma expressão técnica para isso que é usada, né? Chercher l'erreur. Em tudo quanto é coisa que a gente faz, você põe chercher l'erreur até identificar o experimento que não apareceu, a experiência que não foi registrada. É igual o chercher la femme. Igual chercher l'erreur. O caso é esse. Acho que de repente para o ano que vem a gente poderia pensar em colocar um autoteste para a pessoa poder fazer assim, autoavaliação. A gente pode fazer uma porção de pegadinha, né? Tem muita coisa nesse sentido. Os testes são interessantes. Agora, esse aí vai ser um inevitável, porque já está publicado, o negócio não tem jeito de sair. Está lá dentro. Agora, em tese, não tem nada errado, a não ser a falta da inclusão do título no índice. Só isso. Professor. Porque não code abundant, não nocet. O que faça não faz mal, desde que seja positivo. Professor, o que a professora Amaro falou ainda há pouco é procurar o que ele lê, chercher. Fala as letras do francês. Não, fala em português. Sabe francês, chercher quer dizer procurar, mas é o chercher. O procurador, l'erreur, do erro. Do erro, l'erreur. Chercher, vai atrás do erro. Merci. L'erreur.
Olha, aqui não sou eu que sou francesa, ele que é francês. Então, vamos falar bonito. Xixi de né? Vamos pensar no negócio. Agora, é igualzinho chercher la femme. Quer dizer, houve um negócio com o homem, chercher la femme. Procura que tem uma mulher atrás. É isso que eles querem dizer. Todos os casos são esses. Houve alguma coisa com o homem? Não, é com o homem sim. Então, chercher la femme. Procura a mulher. É a causa. Sempre tem uma mulher atrás do homem. Sabe como é que é? O negócio é isso é coisa francês. É típico do romance francês. Walter, sim. Você vê que a Conscienciologia começa a ter influência em algumas áreas, pedagogia, né, existe a pedagogia dentro da Conscienciologia, e é claro que em algum momento isso vai influenciar a pedagogia, né? Tem também a influência na terapêutica convencional, quer dizer, já tem muito terapeuta prestando atenção. Toda ciência influi nisso aí. Não estou fazendo coisa muito diferente, não. A única diferença nossa é o seguinte: nós temos mais neologismo. E eu já sabia que tinha que ser assim. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a Conscienciologia, que é mais sofisticada que as outras ciências. Não tem jeito, cada vez ponologia. Muito bom e necessário para quebrar também paradigmas e tal. Mas não é quebrar paradigma, é criar uma nova vida. É tudo diferente, por causa do processo da multidimensionalidade. Quem errou nisso tudo fomos nós mesmos quando éramos da religião. A religião já devia ter feito isso, ó. Quem errou foram os religiosos que erraram mais. Por isso que eu falo, os fanáticos religiosos são os piores da Terra. Aonde que você espera que vai assim, haver melhor absorção dessas ideias dentro das atividades da sociedade até então, assim, da forma como ela está aí? Aonde vai acontecer isso melhor é no povo que gosta de assistir os outros. Mas não pode ser assistencialismo, do jeito que o governo faz, não. Tem que ser assistenciologia. O assistencialismo tem má intenção, né? Já é feito de caso pensado para dar lucro, para dar rendimento político. Isso aí não é o ideal. O assistencialismo é feito pela política de certos governos, igual o nosso, por exemplo, das religiões, das seitas. Isso é assistencialismo. Já é alguma coisa, porque estão fazendo assistência, mas não é o ideal ainda. O ideal é assistenciologia, assistencialidade feita com cosmoética, com ética. Então, isso é de esclarecimento, isso é atalhos. Então, o que eu vejo é isso: as pessoas que gostarem, ou têm tendência, ou estão interessadas na questão de esclarecimento para evoluir, essas vão admitir mais as coisas da Conscienciologia mais depressa. Esse é o caminho. Mas dá para falar em termos de subespecialidades, de logias da Conscienciologia, assim, falar, olha, tal lá, a área tem mais chance de começar a ser absorvida pela sociedade formal, sei lá, da... Não, isso aí não, a gente não tem que pensar nisso, é aquilo que eu falo, não adianta querer fazer a massificação da Conscienciologia, não é por aí. Você perde tempo. Isso é para quem quer fazer competição. A competição e a concorrência é própria do povo que quer ganhar prêmio. Na ciência, a turma que quer ganhar prêmio. No esporte, a turma da Olimpíada. Na religião, é o povo que não quer perder o soldado na frente de batalha, porque toda religião está em briga com outras. O tempo todo. O meu Deus é superior ao seu. É assim que eles falam. Então, nós não temos isso. Nós não queremos persuadir, não queremos fazer concorrência, não queremos fazer competição, mas falamos a verdade. Aquilo que é a verdade relativa de ponta. Outra coisa, nós é que estamos mais predispostos a mudar as nossas opiniões. Muito embora nós somos fixados na opinião daquele momento evolutivo. Nós não somos vira-folha nem estamos em cima do muro. A gente define. Mas somos muito capazes de mudar de uma hora para outra, desde que mostre uma condição mais lógica, racional. Então, mais evolutiva, mais cosmoética, a gente vai. Estou acompanhando ao vivo na Globo News os resgates dos mineiros chilenos, tirando todas as emoções, analisando o nível mental somático para poder sentir as energias. Percebo que a assistência entre eles, a serenidade e a confiança
foi um dos fatores que ajudou para que o resgate fosse realizado. Essa energia de organização e serenidade que houve entre eles, com certeza, foi devido à assistência de alto nível. A resistência deles quanto ao físico pode ser caso de macrossomas? Tudo é possível. Né? Era o caso de estudar. Né? O que eu acho mais bravo nessa questão dos mineiros, eu vou falar para vocês, em experiência, é o caso de ficar dentro da tubulação ali durante meia hora para subir. Eu acho que aquilo é de morte, gente. Aqui, o cara tem que entrar lá e falar assim, não, eu estou dentro do escafandro, mas estou dentro do oceano. Estou numa coisa muito grande. Não estou dentro de uma tubulação. Não entrei pelo cano. Se eu fosse entrar ali, era isso que eu ia pensar. E outra coisa, eu ia fechar meu olho e não queria saber de mais nada. Até sair. Que a claustrofobia que isso aí deve causar deve ser a pior que tem. Valdo, isso... Essa é pior do que... Aqui, mas não, essa é pior do que analisar, entrar na tubulação para fazer pesquisa aí na sua cabeça. Valdo, quem quiser treinar pode fazer uma ressonância magnética básica para começar a treinar a claustrofobia com aquela máscara de ferro. Agora, uma coisa que eu desejaria, eu quero ver depois, que vão sair livros sobre esse assunto, porque esse negócio houve repercussão no mundo inteiro. É a primeira vez que acontece um caso igual esse, com tanto detalhe. Eles, então, eles já tinham resgatado 11 agora de manhã. 16. Pois é, eles resgatando todos eles, isso aí vai sair livro. O livro que eu quero, não é o livro do que fizeram. Eu quero é o livro da decorrência do que aconteceu com esses 33. Que isso sim, nós podemos aprender muita coisa. Por quê? Todos eles são cobaias de claustrofobia. A claustrofobia, engraçado é que ninguém fala em claustrofobia, eu morro de rir disso. Já dessomei várias vezes com 200 barrigadas de riso, que ninguém fala em claustrofobia. Por quê? Por quê? Socorristas, ninguém, todo mundo com a cara boa, vai para o fundo da terra, numa boa. Impressionante. Aqui do Brasil, que pesquisa a questão de situações de risco, que ele é muito consultado, o tal de Moacir, ele foi ontem num programa na televisão e foi hoje de manhã, e ele falou sobre o processo claustrofóbico dos mineiros. Ele falou, ele ponderou sobre isso. Porque lá eu não vi ninguém falando. Ele ponderou. Agora, é porque o povo lá não é especializado. Sobre essa possibilidade deles entrarem em pânico durante o trajeto. Sobre a possibilidade deles entrarem em pânico durante o trajeto. Pois é. Não, agora veja, o cara entrar na cena de pânico e ter uma crise lá dentro, ele vai fazer o quê? Ele não está podendo nem mexer. Veja só. Mas... Agora veja, eu acho que essa é uma das torturas piores que uma pessoa pode passar. Principalmente se ela for susceptível, impressionável, entende? Sugestionável, isso é um perigo. Agora, Valdo, teve um especialista que comentou o seguinte, que é tipo o final de uma maratona. Quando o cara já vê que está chegando ali, que falta pouco, ele vai mais ou menos bem aquele final. Que a pior fase para ele, segundo esse especialista, foi enquanto não sabiam se alguém ia descobri-los. Depois que já teve o contato, a tendência disso é melhorar. Mas em tese. Agora eu falaria para o cara ver a vovozinha dele. Porque é o seguinte, meia hora subindo naquele negócio. Não, foram 16 Se minutos. fosse um minutinho. São 15 minutos. É um minuto. Parece que são 15 minutos. É um minuto, depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro. Vamos. São... 13 minutos que eles estão falando. 13. Eles vão ficar doutor no assunto. Agora, professor. Agora, o Evo Morales foi lá para ver, porque tem um cara da Bolívia no meio dele. Né? É o único que é de fora. Tem 4. 2 de gasto. Quer dizer, então, que já tem 35 ao todo. Tem que subir 35. Se 2 desceram, eles não desceram para ficar lá. Agora, eu só pergunto uma coisa para vocês que eu não vi. Aqui, por que é que não fizeram um buraco desse tamanho, hein? Quer dizer, tem mão de vaca nisso?
Tem miseria nessa história? Não, é falta de... Não. Professor, a broca do tatuzão... Isso era não, eles explicaram que é o seguinte, é feito dessa forma também, pelo menos um dos fatores que eles falaram, para a pessoa não se mexer mesmo, porque o perigo tá, se ela começa a mexer, aquilo pode engatar em algum lugar. Então ele já faz para a pessoa ficar fechada mesmo. Por que é que não fizeram, do jeito que tem muitos túneis, o processo de ferro grandão, desse tamanho de ferro e colocar porque não tinha equipamento. Teve um especialista da UFMG também falando isso, que seria impossível. Por quê? Não, ele não explicou na hora, eu não peguei na hora. Mas ele falou que não daria para fazer isso. São 700 metros. Se nós somos capazes de fazer túnel com tubulação de metal, o tanto que queira, quilômetros e quilômetros, nós não somos capazes de fazer um negócio menos de 1 quilômetro abaixo. Ele comentou que ali... Aqui, ó. Que engenharia é essa? Vamos ver se falar comigo. Mas tinha o risco, Valdo, de mais desabamento. O problema é desabamento. E eu não sou engenheiro. Eles não têm confiança na questão da estabilidade do solo. Era isso que ele estava explicando. Tem tudo jeito. O da UFMG falou isso. Esse povo não conhece tatuzão. Eu já estudei tatuzão. Professor, eles tiveram que fazer 10 centímetros assim, e por isso que era difícil, o primeiro subir, não podia desmaiar, porque ia quicando, além de estar tudo apertadinho, ainda ia quicando ainda, por causa do perigo de deslizamento. O tatuzão pode ir descendo, tira as coisas por dentro, se ele é maior, é até mais fácil de tirar o material, e ao passo que ele vai descendo, ele vai colocando uma manilha de aço, aquilo vai descendo. Eu não entendo por que fizeram isso. O poço é feito assim, né? Não quiseram aqui. Para mim, ó, o negócio é dinheiro. Isso aí, eu quero ver se vai sair algum comentário sobre isso. Valdo, existe um problema olha aqui na cabine, existe um problema porque aquela área sofreu um desmoronamento. Por causa disso, eles não podiam perfurar. Ele é anti-desmoronamento. Você ainda não entendeu, Djalma? Você está por fora. Não. Eu estudei tatuzão. Deixa eu explicar. Olha só. Ao passo que vai furando, vai descendo um... Lógico, igual poço de petróleo. Raciocina. No poço de petróleo já fizeram isso. Para mim, aí, eles não tocaram no assunto, porque o negócio exige mais dinheiro. Então estão fazendo esse banzé de cuia, é um banzé de cuia que estão fazendo internacional, para chamar a atenção. Isso é propaganda, está errado. Eu quero ver se alguém vai falar. Eu não vi ninguém falando errado nisso. Está todo mundo. Eles tinham um orçamento e tem um orçamento muito grande. Se eu fosse um dos 33 mineiros, eu ia escrever um livro sobre isso. Não deram valor para a gente, não quiseram gastar dinheiro com a gente, passando tanto aperto por causa disso. A limitação não era se o tatuzão pode ir cortando e vai entrando a tubulação de aço junto, não há queda, não tem nada dessa conversa. Se faz isso quilômetros, será que não vão fazer 700 metros assim? Bora, por que não? Os geólogos não garantiram isso aí não, cara. Não interessa ser horizontal ou ser vertical. Existem os aparelhos para tirar tudo, de um jeito e do outro. Agora, eu estou defendendo os mineiros. Faz de conta que eu tenho um parente lá dentro. Professor. Não, para mim eles vão conseguir tudo. Mas depois de tanta guerra de nervo, tem que conseguir, né? Professor, aqui no B. É uma coisa rápida. Não, vamos ouvir lá primeiro. Coisa rápida. Professor, o que o senhor falou ainda há pouco, tem pelo menos eu escutei hoje na Globo, né? A TV Globo falou, tem que está escrevendo. Ele está escrevendo todo o tempo que ficou preso e está escrevendo. Então vai sair um livro daqui a pouco. Pois mas ele não é. Ele é especialista, ele é engenheiro. Não, não tem engenheiro. Sim, mas vai pegar um gosto. Vai. Hein? Mas é operário, né? Mas vai ter história. Quem tem que falar isso aí é gente que entende do riscado. Professor, a história é vivida. Tem que ser engenheiro. Mas veja, as coisas que eu estudei de tatuzão,
Gente, tem um túnel que sai da Inglaterra e vai para a França embaixo do mar. Não, debaixo do mar. Justamente não tem na horizontal. Gente, o problema é econômico. Sim, mão de vaca. E o negócio é caro, tanto que saiu. Gente, mão de vaca. Saiu um de cada país. Escuta, você que conhece o Chile, ô Djalma, você que conhece o Chile, a turma que dirige essa mineração é mão de vaca? O Ministério não é não. Hein? O Ministério que controla não é não, mas tem muitas mineradoras que são. E essa mineradora deu problema por causa disso. Ah, é? É. Então é isso. O desmoronamento, para começar, agora, e a falta das saídas de resgate foi isso. Infiltração, não sei o que é, vai demorar, eu não sei, isso tudo é conversa fiada, a vovozinha. Eu estou aqui querendo bancar o advogado de defesa dos mineiros. Esses mineiros lá não deve ter engenheiro no meio disso, não, né? Engenheiro de mina. Tem. Então vamos ver. Agora vamos ver se a cabeça dele está boa depois que ele sair. Se Deus saber se está bom. Valdo, um aspecto importante para a gente considerar são as lideranças. Então você vê, o presidente do Chile, ele fez o sinal da cruz não sei quantas vezes. Ele rezou junto com todo mundo. O Evo Morales chegou hoje para aparecer de papagaio de pirata na entrada dos mineiros, que ele também quer um pouco de publicidade. Então eles ficaram lá para fazer esse tipo de propaganda. Primeira dama, o primeiro damo, eles todos lá dando parabéns. Uma propaganda igual aquela do balão que o cara soltou com o menino dentro. Internacional. Mas o menino não estava, é a mesma coisa. Agora, tem mais uma coisa. É tão caro fazer esse buraco, eu também acho que é por causa do dinheiro, porque eles, quando teve da França e da Inglaterra, saiu um tatuzão de cada país. Quando eles se encontraram e o túnel ficou todo aberto, eles deixaram os dois lá, porque era mais barato deixar o maquinário lá do que trazer de volta para os países, então, para a superfície. Então é caro, realmente caro. Eu acho que é puramente dinheiro assim mesmo. Quer dizer, vamos deixar morrer. Quanto custa uma vida, é isso? Uma vergonha. Vergonhoso. Agora, isso é que eu quero ver se amanhã vai sair alguma coisa escrita em algum livro sobre o assunto. Esse assunto é que eu acho, cosmoeticamente, que não foi tocado aí. Outra coisa, eles também devem saber disso. Eu quero ver também o que vai acontecer com esses 33, não é agora. É daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Aí nós vamos ver o que é que teve os efeitos imediatos do assunto. Então, por exemplo, daqui 3 anos fazer uma entrevista com os 33, vai ver o que sobrou. Isso aqui é importante. Agora, não resolve nada. Pois é lógico, é o pós-traumático. Tem vários nomes para isso. Tem um detalhe mais nesse resgate de ontem, que eu estava assistindo, eu achei impressionante, é o primeiro dos caras que desceu para testar. Para fazer o teste mesmo de verdade. O cara tem que ser peitudo. Foi o primeiro cara que desceu. De todos. Sim, mas e daí? Ele não estava nem preso, nada. O cara é corajoso, muito assistencial, né? Para descer, descer, mas o primeiro deles. Só de trabalhar nessa mina de cobre, seja lá quem for, homem ou mulher, é super corajoso. Sim, senhor. Só de trabalhar. Mas o cara que não estava nem lá dentro. Não sei quantos já morreram. Me conta, vocês já viram os caminhões que eles usam nessas minas? Eles também não apresentaram isso na TV Globo. Vocês já viram os caminhões que eles usam para isso? Vale a pena ver. São gigantões, são enormes. Caminhão é um edifício que anda. É um negócio enorme. Assim. Era muito perigoso. Então trabalhar nisso é brabo, não é fácil não. Agora, você sabe, é no deserto, um lugar que é deserto. E o nome é Atacama, quer dizer, ataca na cama. Se o cara dormir, eles vão em cima. Você está entendendo? O negócio não é fácil. Ataca na cama. Atacama. Não brinca. O negócio não é fácil. É muita coisa que pode acontecer. Agora, tudo é um processo de cobre que não permitiu gastar os cobres. Tá certo? O problema é de dinheiro. O problema é cobre. Tudo em torno do cobre. Não cobriu nada. O Marx Mecanismo se interessa pela política nacional
Se as eleições fossem hoje, em quem o enumerador votaria? Pergunta para ele. Voto secreto. Voto é secreto. Não, o voto é para secreto. Mas é isso. Mas vocês já pensaram? Fazer uma plataforma, o tamanho dessa plataforma já seria bom, né? O cara já podia vir lendo um livro com calma. Era muito diferente, não tinha nada desse negócio. E no meio de uma cobertura de aço, um encanamento de aço. Vai me dizer que isso não é possível? Se eles não souberem, manda falar comigo que eu explico tudo. A parte básica eu dou tudo. Eu não sou engenheiro. Mas fala. Queria fazer, na verdade, uma pergunta para o Loche. Como a gente está com um teste aqui, né, que é conscienciológico, já perguntando assim a respeito da prova de dezembro, será que são 1.700, mais de 1.700 verbetes aí, né? O que a gente concentra mais nos estudos dos verbetes? Eu queria fazer um negocinho com você. Não. O João está querendo um negocinho. Senão fazer no pé do ouvido. Daqui 2 meses. Não fazer no pé do ouvido. Né? Não, olha, com certeza. Mas só uma coisa, são mais os mais recentes, os com antigos. certeza vai cair entre os 1.800. Entendeu? Dentre esses 1.800, com certeza vão ter verbetes que vão. Foi bem útil. Isso é a dica que a gente pode passar. Certeza que é entre os 1.800. 1.821. Foi bem esclarecedor. Tá? Não, mas o peso que eu vou te dar uma pergunta para você colocar lá. Quer? Desde já. Qual é o verbete que está faltando no índice dos 8 volumes? Essa é uma boa. A gente podia ficar sem essa. É uma coisa, nunca o povo não vai esquecer isso nunca mais. Esse verbete vai ficar sério. Vai chamar a atenção. A gente podia ficar sem essa agora, né? Nós precisamos de ver se a gente vai debater esse verbete aqui. Depois vamos olhar. Já, né? Já. Então ninguém pode reclamar nada. Ó, você já tem uma resposta, tá certo? Essa prova vai ficar com muito mais velada, porque uma a gente já sabe. Mas qual a pergunta? A prova tem 100, olha só, a prova tem 100 questões. Uma já sabe, ficam só 99. É uma ajuda, né? Uma colher de chá. É isso? Tá certo, tá? Gente, voltando então ao teste dos vocábulos. Como é que nós ficamos? Como é que é? Ninguém vai entrar no deserto de Atacama? Na página 13, professor. Sim. El antagonismo, autoenfrentamento intelectivo, postergação evolutiva. Você poderia aprofundar? Intelectivo e a postergação evolutiva. O caso é o seguinte: a pessoa tem que entender os processos do mental som, a parte intelectual. Então ela tem que enfrentar isso, tem que encarar, tem que se confrontar com o conhecimento, a cognição. Agora, o que se passa? Ela vai adiando e empurrando com a barriga. É a postergação evolutiva. Ela não enfrenta, vai deixando, vai empurrando. Então, isso é um antagonismo. Se a pessoa viu que ela precisa trabalhar com autoenfrentamento, ela deve, esse intelectivo, intelectual, mental somático, de discernimento, ela deve arranjar um laptop, fazer arquivos, anotar as coisas, aumentar o nível de leiturologia dela, a leitura que ela faz, escolher determinadas linhas, por exemplo, de conhecimento, e se dedicar para ser um pouco especialista naquilo. Isso tudo melhora o autoenfrentamento. E ela aí não vai postergar as coisas. Agora uma pessoa vai falar assim, não, mas é que eu tenho trabalho, não há nisso. Todo mundo tem. O problema é ela organizar a vida dela de tal maneira que ela continua fazendo tudo que ela tem e acrescentando isso. Por quê? A parte intelectual vai ajudar tudo que ela faz. Todo o processo da consciência dela vai melhorar com o enriquecimento do discernimento do mental sono. Trabalhou com a cabeça de uma maneira lógica, a pessoa ajuda o corpo todo e a vida toda em torno. Isso é que é importante. A pessoa pensar.
Então, por exemplo, o cara, não, eu não posso fazer isso porque eu jogo futebol. Assim, você está cuidando dos seus pés. Que tal você passar para o outro extremo? Sair lá da consciência podálica e ir para a consciência corono-chacral, a consciência de discernimento, mental somático. Isso é que é o que nós queremos chamar a atenção aqui, é justamente isso. Agora você veja, Luiz, como é importante. A gente tem que entender bem esses vocábulos para entender o que a gente está falando. O que significa, por exemplo, isso aqui, ó? Autoenfrentamento, intelectivo, postergação. A pessoa tem que saber o que é isso. Começa por aí, ó, os vocábulos. Não tem jeito. Outra coisa, existe nome melhor para compor esse antagonismo do que essas palavras? Não tem. Eu não achei, pelo menos. Se tem, pode ficar até pior. Você vai ter que usar mais palavras. Aqui não, está resumido. É uma síntese. Autoenfrentamento. Encarar. É a pessoa olhar frente a frente. É a confrontação. Autoconfrontação da cognição, do conhecimento. A parte intelectual. É você entender, compreender. É o problema da apreensão. Apreensão de pegar. Não é apreensão de ficar emocionado, ou ficar nervoso, preocupado. Não é isso. É de pegar. Apreensão. Apreensibilidade da cognição. O que você queria? Aqui no paradoxo, na paradoxologia, que tem um paradoxo. É o paradoxo anão humano e gigante consciencial. Aparentemente é simples, mas dá para aprofundar, porque... O anão humano e o gigante consciencial. O anão humano é aquela pessoa que fica presa aos problemas da matéria e das coisas banais, ou frívolas, ou superficiais da vida humana de todo dia. Esse aí é que nós chamamos de anão. Então, é um vulgar, é uma pessoa bem corriqueira. Às vezes, ela é até medíocre dentro do processo. Agora, esse é o anão humano. Agora, o gigante consciencial é aquele que fez o autoenfrentamento do mental soma. Ele, então, se dispõe a debater, a fazer refutação, a confutação. Programa da discussão técnica. Por exemplo, nós não temos mais anões humanos aqui dentro desse processo. Da hoje eu estava falando aí com a Bel o seguinte, já fazia mais ou menos uns 20 ou 30 anos que eu não via esse cacófato. Hoje eu vi num livro que um cara traduziu agora recente. Há não muitos meses, e começando a frase desse jeito. Ah não, verbo tuputitim. Entende? Com H, acento direitinho. Ah não, muitos meses. Entende? Uma coisa mais ou menos. Mas começando a frase com anão. Faz uns 30 anos que eu não via ninguém usar esse cacófato desse jeito. Esse é um anão. Esse tradutor é um anão de tradução. Fazer uma coisa dessa, porque quando coloca esse anão, ele fica muito evidente que é o início da frase. Há não muito tempo. E a gente vira para ele assim, você é um gigante de ignorância. Tudo. Posso falar? Na página 13, no trinomiologia, queria que desse uma aprofundada. Vontade, intenção e auto-organização. O caso todo é o seguinte, com a vontade, que é a maior força que a pessoa tem, a consciência, ela determina a intencionalidade dela. Qual o rumo, a direção, a vertente que ela quer. Não, eu quero alcançar isso. Tudo que a gente procura, a gente acha. Então é muito importante ela saber o que é. Agora, na hora que ela tem a vontade e ela já determinou a intencionalidade, ela tem que começar a pensar a logística, a estratégia, o procedimento, a tecnicalidade, o modo de proceder com isso, para que ela alcance uma disciplina maior, que ela vá sistematizar aquilo. O que ela tem que fazer? Porque você ter vontade de uma coisa, muito bem. Você ter intenção disso também é ótimo. Mas
Como alcançar aquilo de maneira inteligente? A auto-organização é importantíssima. É importante para isso. Muito bom, obrigada. Eu queria saber o seguinte, há uns momentos atrás foi discutido sobre a questão da paixão na execução de alguma coisa. Enquanto estavam fazendo a discussão, eu li aqui no Polinomiologia o primeiro, que é a vontade, decisão e determinação e sustentação. A sustentação disso seria a paixão? Não. A paixão sustentação é a logicidade. É o discernimento, é a racionalidade da pessoa. Tudo isso que hoje está na moda, a palavra que tem mais na moda na mídia escrita é a palavra sustentabilidade. Observa que vocês vão ver que toda está na moda atualmente. Quem escrever qualquer coisa com isso vai fazer o livro, aquele que a gente fala aqui, Procura Dinheiro. Vai sair logo. Sabe como é que é? É o instant book. Se fosse para a pessoa fazer o instant book agora, é falar sobre sustentabilidade, que sai logo. Então isso está na moda. Agora veja, essa sustentabilidade que eles falam mais, isso nasceu da ecologia, do ponto de vista de fazer a sustentabilidade da terra, para a gente poder dar a vida para os netos, bisnetos, as novas gerações que aparecem por aí. Então, acabando com a terra, transformando a terra numa lixeira planetária. Então isso aí tem que dar um jeito. Essa sustentabilidade é feita com discernimento. Tá bom. Obrigada. No polinomiologia, na segunda, só coloca assim, o polinômio autopensionização, extrapensionização, interpensionização e cosmopensionização. Essa interpensionização é relacionada a debate, a diálogo? Esse nosso aqui. Esse nosso aqui, né? É um processo interpessoal ou interconsciencial. É o problema do grupo, né? É o problema de chegar a um consenso dentro do grupo. Não é bem só unanimidade, não. O problema é o consenso, que é o que interessa. E essa interpensionização é seríssima, é difícil. Professor, pode falar. Queria que o senhor comentasse crescendologia. O crescendo, vontade, intencionalidade, perseverança evolutiva. Olha, aqui é a mesma coisa da outra, só que precisa da perseverança. A pessoa já viu o que é, mas o que ela quer é muito difícil, tem muitos obstáculos. Então, ela tem que ter uma perseverança o tempo todo para melhorar o processo e alcançar aquela meta. Senão ela não consegue. Então, é a mesma coisa que nós falamos aí antes sobre a determinação e sustentação. Entende? Eu repeti em vários lugares o processo da vontade para a pessoa ver. Vocês já não vão olhar. Por exemplo, olha, binomiologia, o binômio, vontade firme, começa por aí. Crescendo, vontade e intencionalidade, começa por aí. Trinômio, o trinômio, vontade e intenção, e vai por aí. Polinômio, vontade, decisão, determinação, e por aí vai. Isso tudo é para chamar a atenção para o maior poder que nós temos, que é a vontade. E isso então é muito sério. Outra coisa onde tem a vontade é na voluntariologia, o voluntário exemplarista da Consim Cobaia. Voluntariedade é um processo da vontade. É volitivo isso aí. Senão a pessoa não é voluntária. Um trafor que sustentaria a perseverança evolutiva. O trafor aí é o da persistência mesmo, né? A perseverança, que pode levar a pessoa à tenacidade, à firmeza. Agora, o que eu vejo mais é a autodeterminologia. Talvez seja a autodeterminologia que esclareça mais esse processo, para dar uma ideia do que é. Agora, uma pessoa que é assim é porque ela já tem alguma condição de autodisciplina maior. É a auto-organização, não tem outro jeito. Agora, a determinação, com o passar do tempo, ela vai descansando a consciência. A consciência fica repousada, descansada, acaba a exaustão. A exaustão que eu acho é a hora que a pessoa cansa de tanta ansiedade. O ansiosismo leva num ponto que ela estoura. Então, com o problema aí, quando acalma,
acalma quando a pessoa já tem essa segurança íntima. Ela já alcançou uma série de conquistas anteriores, então ela sabe que as próximas já não são tão difíceis e que ela é capaz daquilo. O reconhecimento da autocapacidade de alcançar uma conquista que é a coisa mais séria que tem. Quando a pessoa chega nesse nível, tudo melhora. Ela entra num patamar novo. Caminho se abre. A situação é melhor. Agora, para isso, é preciso pensar muito para chegar até lá, dar valor para isso. Né? Ultrapassar os percalços, as vicissitudes, os empeços. Né? Todas essas, vamos dizer, essas grandes pedras do caminho. Onde você coloca a automotivação assim mais perene, mais estável? A automotivação, ela só chega quando a pessoa já conquistou alguma coisa que dá a ela autoconfiança. Sem autoconfiança, a pessoa não tem uma automotivação segura. Ela pode ter para inglês ver. Então, ela quer, fica em linha quebrada, isso não resolve. Ela tem que estar plana, sabendo o que é. Por isso que eu falo, automotivação, trabalho e lazer. Isso é a demonstração da maturidade da pessoa. Você coloca a automotivação como um derivado da vontade? Uma vontade que foi trabalhada, aquela automotivação ela está sempre presente. A rigor, todas essas manifestações diretas do ego são filhotes da vontade. Está do problema da decisão. Inclusive a determinação, que é a sequência, a intensidade, que é a persistência, tudo isso. Agora, o que eu vejo mais sério é a autodeterminação. A pessoa entender bem o que é isso. A hora que ela começa a entender bem, ela dá mais valor para o processo da autodeterminação. Então, por exemplo, isso muda todo o horizonte, o contexto, o panorama, o micro-universo da pessoa. Por quê? Com a autodeterminação, ela quer colocar as prioridades na frente. Ela não vai ficar só, não, eu vou fazer. Não, ela quer fazer uma coisa com inteligência. Então, a determinação é isso. Primeiro, a pessoa tem que ver o valor disso. Ela reconhecer que ela precisa de determinação. A hora que tem, tudo clareia. Isso, a autodeterminação é uma qualificação da vontade ou é mais que a vontade? Não, a autodeterminação já é a vontade qualificada por uma vivência evoluída. Entendi. A situação é diferente. Por isso que você falou que descansa. Vontade, se nós vamos falar vontade assim, primária, vontade pode ser tudo, isso aí depende mais. Agora, a hora que você começa a qualificar os derivados da vontade, vem todas as faculdades mentais, e todos os potenciais da pessoa começam a aparecer. E a autodeterminação já é a vontade inquebrantável que você chama? Até um certo ponto está no caminho disso. É a chamada vontade granítica, que eles chamavam antigamente, século XX. Vontade granítica. Agora, isso é um jeito. Uma coisa, por exemplo, tem gente, eu recebi aí um rapaz, essa semana, do povo que eu atendi, que virou para mim e falou assim, olha, eu sou amigo do seu amigo fulano. Então, pelo nome dele, eu lembrei quem era o pai, aquele negócio todo. Então, eu vim aqui porque eu estava muito curioso de conhecer o senhor. Porque o meu pai falou que o senhor é a pessoa mais determinada que ele já encontrou na vida dele. E o senhor não quebrou a cara. Eu falei assim, não é bem isso, eu já quebrei a cara assim. Eu tive acidente, rachei a cabeça, não é bem assim. Mas veja, aí eu não estava dirigindo o carro. De modo que a culpa não é bem minha, mas também o cara que estava dirigindo também não tinha culpa. O negócio veio de trás, o negócio foi externo. Mas agora, ele queria me conhecer porque o pai dele falou que do pouco que ele conheceu, eu sou a pessoa mais determinada que ele já encontrou. Entende? Então, que ele queria me ver como é que é uma pessoa determinada. Aí eu fui explicar para ele o que era, por que é, que não é bem assim, que o pai dele é fora de série. Aí comecei a lembrar dos trafores do pai. Comecei a mostrar como é que era. O pai é estudioso, pessoa séria. Outra coisa, o filho que teve aqui já é de uma certa idade, conhece essas coisas, mas ele veio por causa disso, ele me falou. Falou que foi por causa do pai dele. A hora que ele viu o pai falando, não, eu quero lá.
Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você desconfiava do seu pai, né? Que a hora que ele viu uma coisa do pai, que ele quer ir lá para verificar, ele está bem desconfiado do papai, né? Tudo eu fiz as brincadeiras com ele para ver o que era. O rapaz andou estudando aqui muito, mas já foi embora, eu não vejo ele aí mais, já foi. O que é engraçado né, o processo. Esse aí eu nunca vi uma abordagem nesse nível. O cara vinha para dissecar a gente. Agora eu virei para ele e disse, olha, eu sou aqui uma cobaia. Eu sou a Consim Cobaia maior, que tem a chamada MOR. Consim Cobaia MOR. Sou eu. Então eu faço striptease da minha realidade. O povo sabe, me acompanha, vê como é que é. E outra coisa, tudo de olho em cima da gente para verificar, para fiscalizar, para ver como é que é. De modo que o problema é esse. Agora, virei para ele e falei assim, olha, eu sou um pouco determinado. Agora, para a gente ter autodeterminação, precisa ter muito equilíbrio para não exagerar, para não passar da conta. Ou para não também não chover no molhado. Eu só não falei que não ficava bem aquele negócio do galho. O cara é muito determinado. Então subiu na árvore, está lá para cortar um galho enorme. Aí os caras lá de baixo começam a falar para ele, desce daí que você vai cair. Ele fala assim, não, vou continuar. Então ele chegou perto do tronco da árvore e começou a cortar perto do tronco, sentado na parte que ia cair. E ele, entendeu? É lógico que caiu, né? Quer dizer, isso aí, então, esse negócio de determinação burra é um perigo. Se de abrir o olho, porque senão o gado cai com tudo, com a pessoa e tudo. Vocês estão entendendo? É por isso que o cara cavalgou o galho e começou. Era um jeito. Agora, ele queria cortar muito perto do tronco, isso não dá certo. Se ele tivesse sentado no outro galho e cortado naquele, tudo bem. Ou se tivesse amarrado no tronco para cortar o galho, também tudo bem. Mas agora, cortar o galho do lado que o galho vai cair, o que é isso? Por isso que o senhor definiu. Sem paraquedas, hein? Não precisa de falar isso, eu não tinha paraquedas. Quando o senhor falou para nada, eu prestei bastante atenção. Você falou assim, a vontade qualificada por experiência evoluída. Aí eu pensei comigo assim, autodeterminação sem experiência evoluída é burrice. Não adianta nada. É julgar e agora você deu um exemplo. É julgar fora a vida. Entende? Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da terceira de hoje foram 67 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos um recado. Lindomar, Escola de Projeção Lúcida. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos hoje aqui um recado bem especial para vocês, que é uma campanha relâmpago que nós estamos lançando hoje até o dia 14 de novembro. Tá? A campanha chama Amigo Fiel. Então, aqueles amigos da enciclopédia que são amigos desde 2008 e mantiveram a sua inscrição em 2008, 2009 e agora 2010, vão concorrer a um laptop. E entram também as pessoas que fizerem a renovação até o dia 14 de novembro. Então, quem fizer a sua inscrição, mesmo que seja pela primeira vez, ou quem fizer a renovação esse ano, ou quem é amigo desde 2008, 2009, 2010, vão estar concorrendo a um laptop Lenovo, que nós vamos sortear no dia 14 de novembro. Tá certo? A gente tomou essa decisão aí hoje de manhã, e vamos preparar um material de divulgação para vocês vão receber e-mail marketing, mas além do laptop também vai entrar algumas coisas a mais, alguns cursos aí, também alguns livros, tá bom? Então nós temos aí praticamente 30 dias, né, contando o relógio, para as pessoas fazerem as suas renovações e concorrer a esse laptop. Com relação aos kits da enciclopédia, os últimos kits estão sendo vendidos aqui na recepção do CAEC, tá? Então quem ainda não adquiriu ainda tem disponibilidade. E quem está fora de Foz do Iguaçu pode fazer um depósito no valor de R$700 no Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, a conta corrente 44.000, né? E a gente tem que mandar o comprovante de depósito para o e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou
coord.amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso EPL, Escola de Projeção Lúcida do IPC, que terá início na próxima terça-feira, às 19 horas, na sala do IPC no centro. Esse curso é voltado para quem tem interesse e está investindo na projeção lúcida. Mais informações pelo telefone 2102-1448. 2102-1448. O verbete eleito para amanhã é alta experiência indispensável, especialidade alta experienciologia. Obrigada e boa tarde a todos.